Mês 9 no calendário do Eterno, mês 11, dia 28 de 2022. Enquanto li a palavra de Deus, o Senhor me disse: escreve, para que compartilhe. E assim fiz, e nessa hora compartilho com cada um de vós. Cristo Jesus viveu mais intensamente que qualquer mortal os sofrimentos e o peso do pecado, já que a sua natureza espiritual estava livre de toda a mínima mancha de pecado. Por isso, seu grande e maior desejo era que se eliminasse o sofrimento. Ainda maior era o seu desejo do que o nosso, que já nascemos em pecado. Seu grande desejo era escapar de um Deus desgostoso e ofendido, e em sua alma anelava este grandioso alívio. Por isso exclamou: meu Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, que se cumpra em mim tua vontade. Mas apesar de todo este grande e profundo sofrimento, mesmo assim ele não estava obrigado a dar o passo da morte de cruz. Mas apesar do sofrimento e angústia, se ofereceu voluntariamente a dar sua vida para salvar o mundo. Buscou a simpatia de seus discípulos nessa hora de prova e os encontrou dormindo, e também um traidor. Estes não compreendiam em toda a sua plenitude seu sofrimento e angústia, mas mesmo assim Jesus se acercou a eles, os que dormiam, os olhou com compaixão e amor, e aí ele pôde ver o que aconteceria no final dos tempos, diante do tempo de angústia, em seu povo. Sua igreja dormindo, enquanto deveria estar velando. O único que estava desperto era o traidor, assim como hoje em dia. Se o povo imaginasse com sensatez o que significa ser privados de todo o apoio terrestre, como nunca foram, e sempre viveram, muito ou pouco, agarrados ao sistema, se dariam conta da urgente necessidade de obedecer à ordem do Eterno, de sair ao campo e serem autossustentáveis. Caminho forte e trabalhoso, que não se alcança em um dia. Se muitos pudessem vislumbrar o que será a tirania papal final, esta besta, instigada pelo dragão, Satanás, e impulsionada pela potência americana, a imagem, Estados Unidos, ninguém ficaria em nenhum momento longe de Deus. Se pudessem vislumbrar o que será a prova final, como se fosse o único sobre a face da terra, as vigílias, os clamores e as orações de arrependimento, e uma vida vívida, santa, não se deixaria escapar. Nos dói as palavras que nos ferem e o desprezo de nossos amigos e seres queridos, mas isso não é nada em comparação ao que se aproxima. O inimigo sabe o que tememos e o que nos faz adoecer. Temos aberto nossa carta a ele diariamente e sabe exatamente o que fazer para nos derrubar, fazer-nos infelizes, déspotas, cruéis, mal-humorados e até mesmo desejar ou buscar a morte. É um inimigo astuto de grande poder comparado conosco. Não poderemos vencê-lo por nós mesmos, mas no tempo de preparação, muitos estão em plenas férias, com altos e baixos, questionando as palavras e ordens do Eterno para nosso único bem-estar. Triste condição das fronteiras frente à linha de fogo. Murmurações e queixas do que me fizeram, do que me disseram, do que deixaram de me dizer, como me olharam. E não vemos que toda a prova ínfima agora é preparatória para a prova final. São muitos poucos os que olham as coisas do jeito que realmente são. E é dever de todos buscar entender o porquê estamos vivendo agora o que vivemos. Se hoje, diante das dificuldades, nos apegamos mais a Cristo Jesus, isso se transformará em hábito e assim ao final da prova será igual. Mas se hoje, diante da prova, sucumbimos e corremos, assim também será nosso destino final. Analisemos isso à luz de Cristo. Nosso proceder como é, antes que seja muito tarde. Oro para que cada filho de Deus, na face larga da terra, possa entender isso e possa colocar diante de si e dar prioridade ao que é realmente prioritário nesse momento. Que o Senhor nos abençoe.